Todos com microfone. Quando a gente está falando aí de tempo, né? Falamos muito de tempo aí de ontem para hoje. A gente também está falando muito de futuro do trabalho. E eu queria começar com o Fábio. Fábio, o Google sei lá, o que mais vocês produzem são ferramentas de trabalho, né? Tem muita ferramenta de trabalho ali que ajuda a otimizar tempo. Quando o Google hoje pensa no futuro do trabalho, qual que é a perspectiva de vocês? Como é que vocês imaginam as pessoas trabalhando no futuro? Flávio, estão me ouvindo? Estão, né? Flávio, primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui. E eu acho que é importante a gente olhar isso dentro de uma ótica mais abrangente, que tem a ver com o seguinte: o aparecimento do ambiente digital, ele permite que você complemente as abordagens existentes com abordagens novas, num primeiro momento. Então, quando a gente fala de trabalho, a primeira coisa que as pessoas pensam é sobre home office, o que vai acontecer e tal. E aí eu pego o exemplo do varejo, né? O varejo devagarinho foi migrando para um conceito de multicanalidade, aonde as pessoas podem primeiro fazer investigações online, comprar nas lojas, depois elas começaram a fazer um pouquinho de e-commerce, e devagarinho a tecnologia, o ambiente digital vai se transformando num ambiente de compra, com elementos de realidade virtual, realidade aumentada e vários outros ingredientes. Então, quando a gente pensa nisso e pensa nas ferramentas de colaboração, eu acho que o caminho é parecido. A gente começa a ter elementos que hoje fazem parte do nosso ambiente, de cada um de nós, da maneira como nós interagimos. A gente está conectado o tempo todo e tem que tomar cuidado com isso, para que isso não seja um excesso. A gente pode trabalhar de qualquer lugar. A gente, na verdade, faz muitas coisas ao mesmo tempo. E isso tem que ser cuidado para que a gente observe isso de uma forma positiva, que é qualquer processo de digitalização de um país, de uma sociedade, de uma empresa, de um ambiente acadêmico, ele é saudável, desde que você olhe dentro de uma ótica de eficiência, mas também olhe dentro de uma ótica de saudabilidade do aproveitamento das ferramentas digitais e o entendimento que você não deve ficar conectado o tempo todo. Então, as ferramentas digitais, num ambiente como o Google, que aqui em São Paulo nós temos mais ou menos 1.000 pessoas ali na Faria Lima, quando a gente fala das ferramentas digitais, elas servem exatamente para isso, para que as empresas possam trabalhar da maneira como as pessoas, especialmente as pessoas que estão chegando no mercado de trabalho, estão acostumadas a viver, que você pode trabalhar de qualquer lugar, você pode trabalhar a qualquer hora, mas isso não pressupõe que você fique sozinho. Pelo contrário, o que funciona muito bem é um ambiente de colaboração. Quando as pessoas vão ao Google, e eu vou encerrar esse preâmbulo, as pessoas ficam encantadas pelas 9 cantinas que tem lá. Na verdade, aquelas cantinas não é pela comida de graça, é que são ambientes de colaboração. Você tem a opção de, quando você precisa eventualmente trabalhar à distância, mas o contato físico, a capacidade de você trabalhar colaborativamente, de você ter interações físicas com as pessoas, não pode ser desprezado. Então, as ferramentas, com a cultura certa, com o entendimento que você não deve abusar do teu tempo online, eu acho que fazem com que a gente possa utilizar do tempo das pessoas, para que as pessoas possam ser produtivas ao máximo, mas ao mesmo tempo enriquecendo isso com essa colaboração e trabalho em conjunto. E quando se fala em colaboração, Lucas, o Lucas da WeWork, primeiro agradecer a sua presença, Lucas também aqui junto com o time. Quando você fala o WeWork, está crescendo cada vez mais, né, no mundo, no Brasil especialmente. Esse conceito de Anywhere Office, que a pessoa pode trabalhar de qualquer lugar, está ficando cada vez mais forte, mas, por outro lado, esses ambientes colaborativos, que as pessoas se reunirem ali, trocarem experiência, também vem crescendo na mesma proporção, né? Sem dúvida. Primeiro, boa tarde. Eu estou meio escondido aqui, mas estou vendo que eu estou em todo lugar aqui. Então, enfim, o prazer compartilhar o painel aqui com vocês. No nosso caso, a gente acredita que o principal motivo que empurra o crescimento da WeWork, esses ambientes de trabalho colaborativos, que vão desde empresas pequenas, 1, 2 pessoas, até, hoje em dia, mais de 1/3 dos clientes são empresas com mais de 1.000 funcionários,
é uma mudança na relação que as pessoas têm entre a vida e o trabalho, né? Então, a gente vem muito habituado daquela visão industrial que o trabalho tem que ser uma coisa chata. E inclusive a palavra trabalho, a origem etimológica dela é tortura, né? Aqueles 3 paus, assim. Então, eu acho que tem uma mudança grande que hoje em dia, principalmente os milênios, mas essa é uma visão que já se contaminou por todas as gerações, eles procuram no trabalho um lugar de pertencimento, de propósito. E aí, até conectando o que o Fábio falou, o ambiente de trabalho tem que ser um lugar que as pessoas querem ir. Não é à toa que as empresas mais valiosas do mundo, como o Google, elas investem tanto nisso, porque a pessoa poderia ficar em casa, dado esse tanto de instrumento, né? Mas o fato é que tem muita pesquisa sobre desenvolvimento organizacional, que proximidade física, inclusive tem raio disso, né? Dizem que são até 7 a 8 metros. Que se as pessoas estiverem trabalhando nessas proximidades, fomenta colaboração, troca de ideia, enfim, produtividade. Então, no nosso caso, a gente até brinca lá, que tem chopp lá de graça, café também, e são 2 bebidas que historicamente geraram conexões. Então, é óbvio que, novamente, o ponto não é pela bebida, mas é para criar um ambiente, né? 40% das reuniões acontecem na cozinha. E isso, óbvio, é muito mais eficiente do que o modelo mais antigo, que você tinha aquelas salas de reuniões enormes, que a pessoa entra lá sozinha para fazer uma ligação. Então, faz sentido econômico para as empresas, mas o principal é essa questão do pertencimento, né? O que eu brinco lá com quem tem uma empresa grande, tem um jeito muito fácil de ver se seus funcionários estão engajados. Ver se eles têm coragem de postar foto nas redes sociais próprias de com quem que eles trabalham, onde que eles trabalham e com o que eles trabalham. Então, acho que é uma forma boba, assim, mas para mostrar, quanto mais gente tem coragem de dividir o que eles fazem no trabalho, eles quebraram um pouco essa barreira do que é vida pessoal e profissional. É óbvio que eu também concordo aqui que férias vão ser sempre férias, né? E aí, terminando minha primeira fala aqui, eu já trabalhei no mercado financeiro e lá um trader me ensinou uma coisa: nunca venda o que você não pode comprar. Então, férias está nessa categoria, né? Você não pode comprar de volta, então é melhor não vender. Então, óbvio que tem que tomar cuidado com como é que usa tecnologia e principalmente tempo, mas, de maneira geral, essa tendência de misturar, né, de querer ser feliz no trabalho é uma aspiração geracional que eu acho que é o principal motivo. Hoje a gente vai terminar o ano aí com 15 unidades no Brasil e abril tem só um ano. Então, um crescimento super rápido aqui em outros lugares também. 15 unidades e quantas pessoas conectadas nesse ecossistema da WeWork? No mundo, perto de 400 mil. Aqui no Brasil, vai terminar o ano com cerca de 15 mil. E aí, quando você trabalha em uma, você pode trabalhar em qualquer uma, né? E funciona muito isso? O cara que é associado aqui, ele acaba usando em vários lugares, ele viaja para fora e usa? Assim, tem os heavy users lá, que é a galera que manda foto para mim, o de Miami tem isso aqui, o de São Paulo não tem e tal. Eu acho até bom. Tem gente lá que eu acho que conhece mais o WeWork que eu. Mas usa muito no caso da própria cidade, né? Então, a gente tem um aqui, por exemplo, na Berrini, no Morumbi, e outros lá na região da Paulista. E aí, isso sim, a gente consegue ver lá pelos Big Data que a gente tem, que dentro da cidade usa-se muito, né? Então, pessoa que mora mais perto de um e a sede principal da empresa em outro, elas acabam sim usando. E o legal é que tem muito evento nesses espaços, né? Então, mesmo quando você está viajando, em vez de ir num café, quando você vai para um ambiente desse, tem eventos que você vai conhecer pessoas, as pessoas vão estar mais abertas para discutir algum assunto que é do seu interesse. E também tem muito evento mais light, assim, né? Clube de corrida, xadrez, games, né? O pessoal de tabuleiro gostam muito. Sempre que você vai nos prédios, tem alguém jogando, se você gostar, você entra lá e já se conecta. Emília, e esse é um tema interessante porque quando a gente fala de trabalho colaborativo, leia-se contato físico, né? De você estar ali junto, trocando ideias e tal. E, por outro lado, a gente está caminhando no negócio do Anywhere Office, Home Office, que é de trabalho de... A Cisco ontem, né, o Laércio Albuquerque, que é o presidente da Cisco, comentou muito isso, que a primeira reunião dele com os 13 diretores, que é o board dele, tinha só 3. Na primeira reunião dele, quando ele assumiu a presidência da Cisco no Brasil. Os outros 10 estavam cada um num lugar e se conectaram lá. Como é que você enxerga o futuro do trabalho, aí, baseado até no trabalho que você realiza hoje dentro da Contentus? Para nós, essa já é... Oi, gente, bom dia, bom início de tarde aí, todo mundo. Prazer estar aqui, Flávio, parabéns pela sua palestra também, muito inspiradora. E para a gente na Contentus, essa já é uma realidade de fato do presente, né? E
acho que para qualquer empresa de tecnologia, qualquer startup, nós temos, e tem um lado bom e um lado ruim disso também, né? Porque nós temos o nosso time, né? As pessoas talentosas que trabalham com a gente, vindo de qualquer parte, não só do país, mas do mundo, podendo estar em qualquer parte do mundo e trabalhando junto com a gente, né, usando N ferramentas para isso, e rotinas e processos, né, para que isso funcione. E a gente, ao mesmo tempo, também compete com empresas do mundo todo, né, por esses mesmos talentos. Então, é uma questão para a gente de sobrevivência, eu diria, essa adaptação, né, ter os processos preparados para home office, ter os processos preparados para ter pessoas que queiram, na hora, eu quero trabalhar remotamente, a gente ter como encaminhar, né, que esse time continue funcionando mesmo que com algumas pessoas in-house, algumas pessoas remotas, né? Então, a gente tem muito essa mentalidade do misto, né? De ter todos os processos, tanto gente que trabalha in-house, o remoto, o home office, tudo isso funcionando em paralelo e ao mesmo tempo e muitas vezes no mesmo time. Então, e foi um aprendizado longo, porque a gente testou muito, né, no começo da Content Tools, com vários modelos de contratação e mesmo dentro do trabalho remoto, os últimos testes que a gente fez, a gente veio com algumas premissas, né, que hoje são importantes para a gente antes de setar que determinado cargo ou pessoa vai contribuir de maneira remota. Uma delas, por exemplo, é algo que o Fábio e o Lucas falaram muito bem aqui, da importância da contribuição, da colaboração nessa troca no momento em que ambos estamos fisicamente no mesmo local. Então, mesmo que uma pessoa vá trabalhar remotamente com a Content Tools, passa um processo de onboarding de no mínimo 1 mês, mas idealmente de 2, no nosso headquarters em Florianópolis, antes de, né, ir para São Francisco, ou de ir para a sua cidade natal, se quiser trabalhar da sua cidade natal, tem esse período em que, nesse 1 mês, nesses 2 meses, é o período rico, em que conexões estão sendo feitas, em que as postagens nas redes sociais acontecem, em que as amizades e as conexões que vão para além das minhas tarefas diárias, da minha sprint, também vão acontecer e vão favorecer, enfim, né, N relações futuras e, com certeza, a produtividade. E foi dessa forma que a gente conseguiu, com pequenas premissas como essa, que a gente conseguiu o mesmo nível de engajamento entre pessoas que estão remotas e pessoas que estão no dia a dia dentro do escritório, porque essa sempre foi um grande incômodo, né, de ter, mas as pessoas que estão remotas talvez não estejam tão engajadas quanto quem está aqui, não tem o mesmo nível de produtividade, eu não tenho contato né, na mesma proporção. E foram pequenas práticas mesmo do dia a dia, como, por exemplo, você está numa reunião em que tem 3 pessoas na sala e 10 fora, obrigatoriamente essa reunião está acontecendo online, né? Você está se comunicando com as pessoas que estão fora, mas se fosse o contrário, se tivesse, talvez, desses 13, 11 pessoas na sala e um online, será que a experiência de quem está online seria a mesma de quem está ali na sala? Então, esse tipo de cuidado a gente tem, né, de que é uma reunião que eu tenho pelo menos uma pessoa que está fora, que está em house, né, tá no home office ou está remoto, a reunião tem que acontecer online e todo mundo se comunica com o computador. Mesmo que a pessoa esteja na sala do lado, até na mesma sala que eu, cada um com seu equipamento, o celular ou o laptop, se comunicando de maneira igual, para que eu tenha para que seja parelha essa experiência. Então, essas são pequenas práticas assim que a gente conseguiu superar. Reuniões de time, que a gente tem toda sexta-feira, o que a gente chama de Content Talks, uma reunião geral para todo mundo, para contribuir, para trocar conteúdo, para trocar conhecimento durante 1 hora. Essa reunião, para quem estava em home office ou quem estava remoto, era muito difícil de acompanhar, porque imagina, todo o time num ambiente só, numa sala, né, grande, uma sala não do tamanho dessa, mas talvez um terço dessa, muitas conversas acontecendo ao mesmo tempo, uma apresentação. A minha experiência naquela sala, a minha experiência em casa, no meu coworking ou no meu escritório, outra completamente diferente. Então, a gente modificou, né, essa prática, hoje ele é todo online também,
e rolam as mesmas brincadeiras que rolariam se tivesse todo mundo na mesma sala. E dessa maneira a gente está, né, com essas pequenas práticas, conseguindo equalizar, digamos assim, as oportunidades para quem quer trabalhar na Contentus, está em outro lugar que não tem o escritório da Contentus, e ao mesmo tempo para a gente, né, enquanto empresa, poder acessar talentos em qualquer lugar. E uma das coisas que eu percebo assim que de grande mudança que houve no mundo a gente está investindo mais na qualidade de vida, né? Parece que a gente está mais preocupado com isso. Eu não sei você, mas quando eu tenho que ligar hoje para alguém para reclamar, uma operadora de telefone, tá? Parece que é uma coisa, não é uma tortura, assim, falar assim, mas como é que pode o cara roubar meu telefone? Esses dias eu liguei para cancelar um telefone em casa e a minha esposa tentou, falou, não, só pode ser você porque está no seu nome. Eu falei, meu Deus do céu, vou precisar contratar um homem então para trabalhar em casa para ele ficar... Eu falei para minha esposa, você não consegue engrossar a voz e falar que sou eu? Ela falou, não dá, eles vão perceber. Aí liguei, aí estava no nome da minha empresa, uma empresa que eu tenho meu telefone. E aí eles falaram, não dá para cancelar por telefone, você precisa mandar um documento, você tem que mandar documento por e-mail. E depois eu falei... E aí o que eu fico pensando que a conveniência está cada vez mais forte no mundo. Assim, as pessoas querem tempo perdido fazendo coisas. E aí a pergunta para o Marco, porque o Marco criou o Supermercado Now, né? Que é gerar mais conveniência para a vida das pessoas, né? Porque você consiga ter mais tempo para fazer outras coisas, deixando de fazer coisas que você não gostaria de fazer. Não sei se todo mundo gosta de ir no supermercado, né? Marido adora ir no supermercado, marido. Quando a esposa manda, eles adoram. Esses dias, um amigo meu que não gosta de ir no mercado, a esposa pediu para ele comprar 3 coisas e ele demorou 1h40 porque ele não achava a prateleira e ele falou que foi terrível. E aí vocês criaram uma solução para isso, né? Fala um pouquinho para a gente, Marco. Bom dia a todos, obrigado por estar aqui, é um prazer estar falando com vocês. O Supermercado Now é uma plataforma que conecta as lojas de supermercado e os consumidores através de uma rede que a gente chama de personal shoppers ou shoppers, que pode entregar na sua casa em até 1 hora. E muitas coisas que foram faladas aqui a gente tem como a nossa tese de negócio, que o Fábio falou sobre omnicanalidade. A omnicanalidade é super importante hoje para o varejo. Só que não adianta você oferecer a omnicanalidade e não oferecer para ela uma solução conveniente de entrega. Então, uma entrega rápida, uma possibilidade de entrega diferente daquela que já acontece. Então, quando a gente vai para o lado da entrega, a gente muda um pouco o modus operandi daquilo como era feito. Quer dizer, há pouca oferta, o supermercado online não tem muito no Brasil, acho que é um mercado muito grande, pouco penetrado ainda online, diferente de outras verticais do varejo. Mas quando você olha para o modus operandi, você está trocando muitas vezes um caminhão que sai lá para quem é de São Paulo deve conhecer, sai de Cajamar ou algum lugar assim, para entrar na cidade, ele às vezes pouco ocupado, e a gente troca o modal, fazendo com que uma pessoa vá fazer compra para você, ele pode usar o próprio carro, pode ir a pé, uma bicicleta ou moto. Então isso ajuda na mobilidade, ajuda no tempo e faz com que te entregue rápido. Então quer dizer, Flávio, além da conveniência que você comentou, você poder se planejar e poder receber isso rápido é super importante. Quando a gente fala do modus vivendi, né, do jeito que as pessoas vivem, há 1 ano e meio atrás, a minha esposa, por acaso, trabalha no Google, relativamente perto de onde a gente mora. Eu, antes de ter o Supermercado Now, também trabalhava ali por perto. Tínhamos 2 carros, não fazia sentido nenhum. Então, hoje em dia, eu tenho um carro só, acabo andando de táxi, enfim. E as pessoas, cada vez mais, eu não sou o único, tem várias pessoas, acredito, que nesse painel aqui e aqui na plateia, pessoas que também deixaram de ter o próprio carro ou não tem mais 2 ou 3 carros na garagem. Ou seja, todo mundo pensa no primeiro momento e fala assim, poxa, que legal, o Uber a 99 resolveu a minha vida. Ninguém ainda pensou no momento que você vai precisar ir no supermercado na hora que você não tiver carro nenhum. Então, além da conveniência, é um momento que você precisa ter uma oportunidade de fazer suas compras, receber toda ela em casa, inclusive de itens frescos, sua fruta, sem você ter o carro. E, por último, para fechar aqui um pouco a minha fala também, o jeito de trabalhar. Então, está te falando assim, eu trabalho no cowork, eu trabalho em casa, eu trabalho em escritórios diferentes, eu promovo um ambiente de colaboração. Realmente, o escritório do Google é um espetáculo, um ambiente que faz com que as pessoas troquem, só que também mudou a forma das pessoas trabalharem. E aí a Contentus é uma ferramenta dessa forma que, eventualmente, uma pessoa que pode estar trabalhando para a Contentus pode estar trabalhando para o Supermercado Now.
Existem várias pessoas já que, nesse momento, de manhã são dog walkers, numa parte do dia dirige para o Uber, numa parte do dia faz compra de supermercado para vocês que possam pedir na plataforma do Supermercado Now e, eventualmente, à noite, trabalha para a Content Tools, produzindo conteúdo para várias empresas que a Content Tools está conectada. Então, a forma de trabalhar também mudou e essas pessoas conseguiram tudo isso com ferramentas que as empresas de tecnologia promovem, com o mundo que mudou, com lugares para trabalhar de forma diferente e também com a forma que a sociedade está se organizando. Então, ela não quer mais, muitas vezes, ficar 2, 3 horas para chegar até o trabalho, também não quer ficar 2 ou 3 dias para receber supermercado, e com isso a gente conseguiu atacar várias frentes e oferecer, no final do dia, aquela palavra que a gente fala, conveniência. Então, para a gente é conveniente para a pessoa que faz o shopper trabalhar algumas horas no dia com isso. Para a gente é conveniente para o consumidor poder entregar rápido, de uma forma personalizada, e para a gente é conveniente para o supermercadista poder ter uma solução online, omnichannel, sem poder montar uma estrutura própria, longe, usar o caminhão e usar tudo que o mundo está oferecendo nesse modelo de economia compartilhada. Muito bom, Marco. A gente fez uma pesquisa recente agora falando um pouco sobre o trabalho nos dias de hoje no Brasil. Eu queria rodar o videozinho aí, está na agulha aí o vídeo que fala da pesquisa? Os resultados, alguns números são surpreendentes. 60% das pessoas indicaram que suas empresas não demonstram nenhuma preocupação sobre o deslocamento de seus colaboradores. 49% das pessoas indicaram ainda que aceitariam receber menos se pudessem trabalhar próximos de suas casas. E ainda, 44% das pessoas indicaram que aceitariam um salário 20% menor se pudessem gerenciar seu próprio tempo. Ô, Fábio, a gente realizou essa pesquisa junto com a MindMiners e aí revelou esses dados. 60% das empresas não se preocupam com o tempo de deslocamento dos seus colaboradores, mais de 49% das pessoas, mais 70% das pessoas não têm home office, a empresa não permite que ele trabalhe de casa. Ainda há um modelo muito conservador no Brasil. Isso traz uma atração de talentos, quer dizer, todo mundo quer trabalhar no Google, falando, por que eu vou trabalhar em outro lugar se no Google me permite fazer tudo que eu não tenho lá nas empresas? Existe isso, assim, um banco de currículos gigantesco, todo mundo quer trabalhar no Google? Existe, mas eu não sei se essa comparação é justa quando você pensa numa empresa de tecnologia focada em inovação e pensa no que a maior parte desses ingredientes está ao alcance de qualquer organização, de qualquer empresa. Eu adorei a palestra anterior aqui, tanto do Clément quanto do Hans Donner, onde ele fala sobre o tempo, né? E eu queria recapitular aquela moça que trabalha no tempo na Globo, a Isabela Camargo. Ela não só apresenta o tempo muito bem, mas também ela estava escrevendo um livro sobre o tempo e estava entrevistando várias pessoas sobre a noção do tempo passar. E se a gente for fazer uma reflexão sobre a passagem do tempo, talvez a gente vai se fixar em alguns momentos, não em tempo cronológico, mas nos momentos. E talvez o que a gente tente levar para dentro do ambiente de trabalho seja mais do que simplesmente uma questão de benefícios ou de ferramentas ou de um aspecto colaborativo, mas um ambiente onde você consegue ter um engajamento por propósito e ser feliz, ou pelo menos ter momentos de felicidade dentro dessa questão conectada do tempo. Se a gente for parar para pensar, a reflexão que vale fazer o tempo está passando mais rápido ou está passando mais devagar? A gente está conectado o tempo todo, e essa conexão o tempo todo, ela pode ser boa e ruim. O marketing começou nos Estados Unidos quando as pessoas falavam no conceito de FUD, que é Fear, Uncertainty e Doubt. E eles tentavam vender, você precisa disso, porque senão pode acontecer um problema contigo, você tem que ter um seguro, você tem que ter um produto assim. E ao longo do tempo ele foi evoluindo para tentar ter um conceito um pouco mais associado com estresse e valor, com uma questão de prestígio.
E a internet, eu acho que tem uma reflexão que a gente tem que fazer, que inclusive começou a ser trazida uma versão moderna disso para as redes sociais, que é o conceito do FOMO, que era Fear of Missing Out. Isso faz com que... Isso é o maior escravizador de tempo que a gente pode ter, que é você tem que estar conectado, você tem que estar presente, você não está sabendo, você está perdendo esse troço. Quando, na verdade, o que a gente tenta celebrar é o JOMO, que é o Joy of Missing Out. Você não precisa estar conectado e não deve estar conectado o tempo todo, porque a multicanalidade dos negócios também deve funcionar na nossa vida, com os tempos de pausa, a capacidade de reflexão, a questão do well-being e da saúde mental. Então, um bom ambiente de trabalho, eu acho que ele pressupõe essa evolução do ambiente que a gente aprendeu lá na Revolução Industrial, quando você estudava Taylor e Fayol, quantas unidades produtivas você consegue fazer em quanto tempo e você tem que trabalhar durante aquele período, para um ambiente que tem muitas métricas para você medir produtividade, mas, em última análise, isso é quase que secundário. O que você está trabalhando é no propósito, no engajamento e com elementos de confiança que fazem com que as pessoas se engajem. Talvez seja isso que leve as pessoas a gostar tanto de trabalhar nesses ambientes mais modernos, que não é porque a empresa tem mais dinheiro, porque ela dá comida de graça, porque ela faz produtos bonitinhos e tem sofás coloridos. É porque há uma relação que pressupõe um equilíbrio melhor entre o que a empresa te devolve e o que ela consegue extrair em termos de unidade produtiva de cada pessoa. E essa unidade produtiva, ela é uma composição de unidades produtivas de trabalho e de engajamento. Talvez esse seja o grande charme dessa história, que faz com que a gente tenha lá 100 e tantos currículos para cada vaga. Se fosse só para uma questão de benefícios higiênicos, seja dinheiro, carreira, oportunidade, isso tudo entra e sai. Você, com o tempo, você se acostuma com aquilo e passa a ser parte da receita. Talvez o segredo seja continuar ressignificando o tempo todo o que significa você ser produtivo, você estar engajado e você gostar daquilo que você faz e estar aprendendo o tempo todo, que também é outro pressuposto necessário na sociedade de hoje. Às vezes me perguntam, pô, Fábio, você está aí no Google há 8 anos, o que você quer fazer depois, ou que você não está achando que você tem que fazer outra coisa, tal? Eu falo, gente, tem 3 coisas que me importam no ambiente de trabalho. Primeiro, trabalhar com gente que eu gosto, para cima, para baixo, para os lados, para todo mundo. Segundo, estar aprendendo permanentemente. E terceiro, estar tendo condições de criar um impacto, de ter impacto interno, externo e tal. As outras variáveis, a financeira, o tamanho do cargo, o posto, a posição, são relativamente, não que elas não sejam importantes, mas elas são relativamente encontráveis em outros lugares. O que muda são esses 3 pilares. Se algum desses 3 pilares não está funcionando na equação de cada um em cada companhia, eu acho que aí sim as pessoas começam a olhar em volta e buscar outras oportunidades. Ô, Fábio, você deve ter uma agenda muito intensa como presidente do Google, você deve ser convidado para muitos eventos e, além disso, a agenda interna te deve consumir muito tempo. Você tem uma liberdade hoje dentro do Google para gerenciar bem o seu tempo, por exemplo, levar seus filhos na escola? Isso é uma coisa que, às vezes, para muitos que trabalham em empresas conservadoras, não conseguem ter essa liberdade, essa administração. Dentro do Google, existe essa cultura de te permitir gerenciar o seu tempo de acordo com aquilo que você define como prioridade? Existe, mas isso não pode ser confundido com o que você tem todo o tempo do mundo, porque todos nós somos pobres de tempo. Então, semana retrasada, que eu estava no Brasil, eu fui ver o balé da minha filha na escola. Isso faz parte. Você tem, assim como eu trabalho de noite, às vezes acho que muitos de nós respondem alguns e-mails de noite, e aí eu trago isso para uma tentativa que é de equilibrar a relação de tempo como um atleta de alta performance, que acaba que nós todos temos um pouquinho de atletas de alta performance quando a gente fala que a gente está num ambiente de trabalho que pede muito de cada pessoa, que tem a ver com o quê? Você tem que ter sprints de trabalho fortes, mas ao mesmo tempo você tem que ter tempos de recuperação e você tem que ter ciência que esses tempos de recuperação e a gestão da fronteira da zona de estresse são muito importantes. Às vezes, isso eu acho que é tão importante quanto você poder se restaurar, se revigorar, é você ter o autoconhecimento para saber quando você não está bem. Lá no Google, quando eu
eu virei um vice-presidente da companhia, e são poucos no mundo, me falaram uma frase que me marcou muito, que foi o seguinte: Fábio, quanto mais você sobe na companhia, mais você tem que saber que a whisper is a shout. Então, um sussurro de um líder de uma organização pode ser visto como um grito. O que faz com que eu tenho que estar sempre mostrando genuinamente, para construir relações boas e um ambiente bom de trabalho, eu tenho que estar bem. Se eu não estiver bem, é melhor eu sair, dar uma volta. Às vezes a gente no dia a dia se aborrece com alguma coisa, aí você fica puto com alguma coisa, você vai, olha em volta. A melhor coisa a fazer quando a gente perde um pouco a referência do bem que a gente tem que fazer para o ambiente é você, às vezes, sair, dar uma volta, passa um tempo fora, dá uma dormida, desce, pega uma rede, dorme, se reequilibre, porque as empresas precisam de líderes equilibrados para que elas possam ser felizes e as pessoas se inspirarem e usarem como referência. A gente não é perfeito, mas sim, a gente consegue ter autonomia para controlar o nosso tempo, entendendo que o tempo ele é bem cobrado e bem pedido pela organização. Tá claro. E o Lucas, quando a gente pensa você falou muito dos milênios, né? E é fácil perceber o quanto que os milênios são apaixonados pelo WeWork, né? Eles têm essa relação de afeto. A gente tem um ambiente colaborativo muito legal de trabalho na nossa empresa, mas quando eu levo algum milênio lá no WeWork, eles querem morar lá, fazer uma cabana e ficar vivendo para sempre lá, não querem mais ir para casa. Mas eu imagino que o grande desafio de vocês para crescer no Brasil é o B2B, né? Como é que você convence as empresas a adotarem vocês como uma extensão da empresa deles, né? Como é que está sendo essa relação de vocês no mercado corporativo de convencer as empresas de que ter um ambiente colaborativo, investir num coworking como mais uma possibilidade de espaço de trabalho para os colaboradores é bacana? Bom, essa conversa poderia ter várias vertentes, assim, se você vai falar só com o CFO, a gente consegue mostrar, que a conta faz sentido. A conversa que eu gosto mais é a conversa que o ambiente tem que fazer parte da transformação digital da empresa, né? E a gente até tem um produto novo que a gente já tem aqui no Brasil, junto com o Itaú, lá de WeWork ir para dentro das empresas. Que muitas das coisas que a gente faz, elas têm menos a ver com design. Lá no WeWork a gente gosta muito de design que puxa mais para casa, né? Em vez de ser um home office, é um office at home. Então tem lá sofá, uma proeminência da cozinha e tal. Mas essa parte ela é importante, mas tem toda uma parte de como é que você organiza os espaços, como que as pessoas usam salas de reunião, que no fundo é mais uma tecnologia, um jeito de pensar do que um design físico. Então a gente criou esse produto novo que chama Powered by We, que a gente vai até as empresas, porque o que a gente estava vendo eram muitas empresas, mas eu tenho uma sede enorme aqui, eu não tenho como mandar todo mundo para lá. E aí mandava um pedaço e aí criava aquela ciumeira. Não, agora eu também quero. Tem um escritório grande aqui em São Paulo que um sócio foi mostrar para o outro que eles tinham feito uma sala lá, escritório de advocacia, né? E aí o outro sócio falou, adorei isso aqui, agora você vai ter que arrumar outra que eu vou ficar com isso para mim. Então, como eu tinha falado, né, essas empresas já são mais de 30% do portfólio nosso no mundo. No Brasil é quase metade. E a grande dificuldade que a gente tinha, que era como que a gente consegue crescer espaço na velocidade que a demanda delas cresce, a gente está tentando solucionar com esse produto de ir até as empresas, né? Então, para mim é muito isso. Assim, quando a empresa entra numa jornada de transformação, a transformação física ela ajuda a convencer as pessoas que aquela transformação está de fato acontecendo. Porque é muito difícil. Às vezes você muda um processo que ninguém vê e o ambiente físico você consegue de fato ter uma mudança, inclusive visual, assim, muito rápida. E a gente tem uma coisa muito legal lá na WeWork, que é o Community Manager, né? Então, cada unidade nossa, independente se é dentro de um prédio nosso ou dentro de um prédio de cliente, tem uma equipe de comunidade que a gente seleciona basicamente pela capacidade da pessoa de se conectar com o outro. Então, você precisa ser o quê? Jornalista, advogado, você pode ser qualquer coisa. Eu fico brincando na entrevista, você já foi representante de turma? O que você já fez na vida olhando para os outros, né? E, de fato, é uma profissão nova, mas que a gente vê várias empresas criando ela também. E acho que assim, o secret sauce nosso lá é muito de conseguir ter um volume grande desses times de comunidade que estão, obviamente, olhando para como é que as coisas funcionam, mas principalmente para como que as pessoas se conectam, quem gosta, quem que você pode apresentar e tal. Acho que esse é um elemento que é super diferente. A gente gasta muito tempo, 1, 2, 3 meses,
treinando e imergindo essas pessoas em o que são comunidades e como é que isso funciona do ponto de vista teórico e prático. E esse eu acho que é um elemento super interessante que faz com que as pessoas gostem desse ambiente. Muito bom. Emília, e uma das coisas que o Fábio comentou agora, que é essa relação de que às vezes a gente acaba trabalhando, respondendo e-mail à noite, final de semana, e cada vez mais a gente percebe que não existe mais essa separação da pessoa trabalho e a pessoa casa. Cada vez mais é tudo uma coisa quase, né? Ainda mais por causa da tecnologia. Você sempre vai responder um WhatsApp para alguém num sábado, num domingo, vai responder um e-mail. E o trabalho que vocês realizam tem um pouco disso, assim, da pessoa saber gerenciar o seu tempo, mas ali ela vai, se ela tiver que tirar a segunda-feira para poder ficar com os filhos e ela resolveu trabalhar no sábado ou no domingo, ou se ela vai trabalhar à noite até de madrugada, porque de manhã ela quer fazer, sei lá, ela gerencia o seu próprio tempo de acordo com aquilo que ela entende como prioridade dentro do trabalho. É assim que funciona hoje, dentro da plataforma de vocês? Sim, a Content Tools é um sistema de gestão de conteúdo online. Então, times de marketing no mundo inteiro, né, hoje são mais de 1.200 times nos Estados Unidos, países da Europa, Oceania, usam o nosso sistema para fazer a gestão do conteúdo. Então, é uma plataforma colaborativa, então é um sistema de comunicação, é um sistema de gestão de tarefas, né, é um sistema que permite, sim, que os times de marketing sejam e adotem estratégias mais remotas, adotem práticas de colaboração digital, desse mundo novo mesmo. E, de fato, a gente enxerga isso nesses times e na gente mesmo, né? Eu, por exemplo, vocês imaginam, meu co-founder, né, um dos meus co-founders é meu marido, e eu tenho uma bebezinha de 2 anos, acabou de completar 2 aninhos. Eu, como CEO, como cofundadora da Content Tools, tomei essa decisão de ser mãe num momento muito delicado, que a gente estava saindo do beta, né? A Content Tools estava saindo, o sistema estava saindo do beta, e eu tomei a decisão de, não, mas quem sabe deve nascer lá por outubro, né? Isso era um Réveillon, eu engravidei em janeiro, ela nasceu em outubro. Então, eu tive 3 meses de licença maternidade, na cama da maternidade assinando contratos, né, mas tudo isso com muita tranquilidade, porque essas práticas já vêm com a gente desde antes, né? De entender que trabalho e vida pessoal, no final das contas, nós somos um só, né? Eu acredito muito nessa integralidade do ser, né? Então, a pessoa que eu sou no meu ambiente de trabalho, né? Tudo isso que o Fábio trouxe a respeito da nossa responsabilidade com o ambiente, em termos até energéticos, da nossa saúde mental, né? Da uma prática de mindfulness, é para o nosso ambiente de trabalho, mas é para a nossa família também, né? Então, acho que no final das contas, se nós nos enxergarmos como uma pessoa, né? Um ser único, e eu estou nesse momento no trabalho, eu estou nesse momento pensando no trabalho, embora seja um sábado, embora seja, enfim, uma segunda-feira, eu estou vendo o recital de balé da minha filha, eu acredito que isso tudo nos torna mais felizes e presentes em qualquer lugar que nós estejamos, mesmo que conectados a uma plataforma, um sistema que está lá favorecendo, né, essa minha mobilidade, favorecendo com que eu possa fazer mais em menos tempo. Eu acho que isso é muito importante também e é algo que é para se pensar, né? A gente está na Content Tools numa jornada de nos aprofundarmos e de mergulhar mesmo, né, em inteligência artificial, em estar entregando para esses usuários da Content Tools muito mais do que o software. E uma coisa que eu enxergo muito e que tem a ver com o nosso papo aqui da produtividade no trabalho é que o SaaS, né, o software na nuvem, ele veio numa transformação muito acelerada e mudou a forma como a gente trabalha. E eu vejo que essa transformação, ela está, apesar de ter sido rápida e de ter muitas empresas que ainda estão adotando, a gente já está passando por uma nova transformação, né, que está dentro de toda essa revolução industrial, essa 4ª revolução industrial, que é a inteligência artificial, né? E como é que a gente vai se adaptar a ela e como é que a gente vai passar a trabalhar, né, lado a lado com os robôs, com os algoritmos, né, que vão, e eu sou muito otimista nesse aspecto, que vão retirar do nosso colo uma série de trabalhos e de jobs e de tasks que, vamos e venhamos, nós seres humanos inteligentes e tão capazes, já ultrapassamos, né? Muitas das tarefas que... Tem alguém de marketing aqui?
de marketing, da área de digital. Algumas pessoas levantaram a mão, eu consigo falar mais a língua, né, de vocês, eu sou da área. Então, assim, eu vejo, por exemplo, gestores de marketing hoje com tanta capacidade, os analistas de marketing mesmo, passando muitas horas em tarefas repetitivas e análises e captura de dados e análise de reporte. E é algo que a gente está vindo para transformar, né? Até um projeto que a gente colocou adiante junto do Google Launchpad, foi um período bem interessante que a gente passou lá e ajudou a acelerar bastante esse projeto, esse algoritmo. E o que a gente está fazendo de fato? Permitindo que os analistas de marketing, os gestores de marketing, usem o que só eles conseguem fazer e que algoritmo nenhum vai conseguir, que é, por enquanto pelo menos, que é, de fato, entender o que os dados estão trazendo e tomar as ações e fazer essas ações na sequência, executar essas ações. Agora, coletar dado, olhar para reporte em 10, 12, 15 ferramentas diferentes, talvez nós, seres humanos, não precisemos perder tempo com isso. Isso aí, muito bom, Emília. E, Marco, vocês estão atuando só em São Paulo? Fala um pouquinho aí sobre o Supermercado Now. Tem outras regiões do Brasil? Como é que vocês já estão operando? A gente hoje está na Grande São Paulo, iniciou há 2 anos e um pouquinho mais de 2 anos e meio atrás, em um verdadeiro MVP, teste, era uma loja de supermercado, parceira, 9 bairros. Hoje nós, aqui em São Paulo, o ABC, Alphaville, a gente está mais de 1.000 bairros e tem uma rede de quase 200 entregadores, pessoas independentes que estão conectados à nossa plataforma, atendendo a uma base de mais de 90 mil clientes aqui na região. A gente tem planos de sair de São Paulo já no próximo ano, começando, acho que agora para o varejo alimentar é um período de bastante correria, o Natal, acho que muita gente no varejo físico tem o volume de vendas muito grande no Natal, então a gente preferiu esperar a virada do ano para poder ir para alguns outros estados. Entre 2019 e 2020, a gente tem uma pretensão de estar entre 10 e 20 cidades aqui no Brasil. Muito bom, Marco. Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer o Google, porque o Fábio Coelho, através do Google, vocês conseguem fornecer muitas ferramentas que quando a gente fala de mobilidade, a gente tem esse olhar de que mobilidade vai muito além de modal. A gente é um evento que eu convido vocês depois a darem uma volta nos outros andares, a conhecerem a nossa feira. A gente montou uma cidade cenográfica lá para estimular essa visão de futuro, porque a gente acredita muito que a tecnologia ela ajuda a gerir melhor o nosso tempo e muitas vezes isso é mobilidade. Mobilidade não é só o carro que eu dirijo, é o que você vai fazer daqui 10 minutos, você já está com o celular na mão, que é fazer uma reunião online conectado no celular. Quer dizer, você não precisa ir mais até lá. Né? Os espaços de trabalho colaborativo, a Contentus possibilitando outras pessoas a se conectarem numa plataforma e trabalharem de qualquer lugar do mundo, e você fazendo essa gestão de conveniência, Marco, ajudando as pessoas a terem mais tempo, tendo que uma plataforma possa fazer isso por elas. Então, muito obrigado mesmo pela presença de vocês, uma salva de palmas para todos.